Boa noite a todos, que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Vamos dar início a esta aula, compartilhando aqui com vocês recados importantes para continuarmos a realizar as atividades importantes para a conclusão dessa disciplina. Então, olha só o que eu vou compartilhar com vocês. Vocês já estão vendo os slides? Não. Não. Agora sim. Agora tá. Apareceu? Então, aqui, pessoal, é importante que vocês anotem, tirem foto ou acessem lá no AVA na unidade 2. Este arquivo está disponível na pós-aula da unidade 2. E aqui eu vou mostrar para vocês um resumo de todas as atividades que já foram solicitadas e que vocês precisam cumprir ao longo dessa semana. Então, olha só. Resumo das atividades solicitadas que estão relacionadas com a unidade 1 e com a unidade 2. Todos precisam realizar as atividades da unidade 1 e da unidade 2. Eu coloquei aqui que o prazo máximo é até o dia 14/4. Mas se vocês puderem realizar até o dia 10, que vai cair na sexta-feira, será ótimo. Tentem concluir até o dia 10, no máximo. Se de tudo não der, vai até o dia 14. Mas entrem lá nas unidades, clique em cada link, faça as atividades diagnósticas, não deixe nenhum link para trás. Por quê? O acesso e a conclusão das atividades da unidade 1 e da unidade 2 vão somar 200 pontos em atividades parciais. E eu tenho prazo para lançar essa pontuação. Então, se o meu prazo terminar e vocês não conseguirem fazer as atividades, vocês vão ficar sem essa pontuação. E eu acredito que todos têm condições de realizar as atividades que estão lá. Agora o portal do aluno já está funcionando, alguns não estavam, até o início das aulas estava aquela, confusão de confirmação de horário, de grade e tudo mais, mas eu acho que neste momento todos devem estar com acesso. Se porventura algum de vocês não estiverem conseguindo acessar por algum motivo, me avisa, porque vocês vão ter um prazo para fazer essas atividades e depois, então, recuperar essa pontuação perdida. Mas, por favor, pessoal, até o dia 10, sexta-feira, no máximo, estourando o dia 14, realizem as atividades da unidade 1 e a unidade 2. Eu já tenho comigo aqui uma relação de alunos que já fizeram as atividades da 1 e 2. José Augusto Lopes, Juliana Serafim, a Jennifer Maia, quem mais? Aline Prates, Amanda Lanza. Bastante gente já fez, mas muita gente ainda não fez ou fez só a unidade 1. Gente, tem que fazer as duas unidades. Então, foi o meu caso. Na máquina. Oi? Foi o meu caso, eu só fiz a unidade 1. Quem está falando? É o Beto. Beto, então acessa lá a unidade 2, termina de fazer para você garantir essa pontuação parcial, tá bom? Então, pessoal, quem não acessou, por favor, durante essa semana, entra lá em todos os links para você garantir essa pontuação da atividade parcial e, além disso, que é mais importante, garantir a apropriação do conhecimento que nós construímos até aqui. Esse é o mais importante. Bom, segunda atividade, nós fizemos na sala de aula, que foi anotar o conselho do diário do professor que queria desistir da profissão, anotar o conselho no seu diário de campo. E essa atividade já está pontuada lá no APA, já mandei ver na pontuação. Mas tem gente que não fez, porque faltou naquele dia, ou porque
não ficou sabendo dessa atividade. Então, quem não realizou, está lá sem nota. Então, precisa realizar essa atividade quem não fez no diário de campo, que é quem não respondeu a chamada naquele primeiro dia de aula em que foi dada essa atividade. Então, se você não tiver com essa pontuação lá no AVA, você precisa encaminhar uma mensagem para mim no AVA até o dia 14. O assunto dessa mensagem deve ser aconselhamento do professor. Vocês vão ler essa situação, problema aqui e responder essa pergunta aqui, lá no AVA em mensagens. Mas isso é só para quem não fez no Diário do Campo, lá naquela aula presencial, uma de nossas primeiras aulas. Se você registrou no Diário de Campo no dia daquela aula, a sua pontuação já está aparecendo lá no AVA. Se a sua pontuação não estiver aparecendo, é porque você não fez essa atividade naquelas primeiras aulas. Então, você vai encaminhar a mensagem para mim com esse assunto: aconselhamento ao professor. Professora. Oi. Você não lembrou o povo de fazer o desafio nota máxima, né? Precisamos também realizar. Mas é obrigatório nota máxima? Precisa realizar porque ela conta com uma atividade transversal. E isso também é de fundamental importância, tá bom? Desafio nota máxima. Acessem lá durante essa semana. Essa semana vocês vão ter o que fazer. Não tem motivo para ficar à toa. Ô, professora, meu AVA já está com 2.590 pontos já. Não deixe de fazer todas as atividades da unidade 1 e a unidade 2. Olha lá, segunda atividade também, vocês entregaram para mim na sala de aula, que é a construção de conceito. Educar, você vai construir um conceito de educar e outro de instruir. Muitos já fizeram essa atividade, já pontuaram no AVA, mas teve gente que por algum motivo aquele dia não foi na aula, não me procurou depois, até porque a gente entrou na questão do distanciamento, não teve oportunidade de me entregar esse trabalho. Então, você vai também me encaminhar pelo AVA. E você vai, então, construir um conceito de educar, um conceito de instruir, e vai me indicar, sobre sua perspectiva, qual é o papel da escola: educar ou instruir? Vai me mandar por mensagem no AVA somente quem não me entregou na aula. Só quem não entregou. E vai escrever lá no campo assunto, educar e instruir. Professora. Oi. Essa foi a que a gente fez em grupo ou não? Isso, que vocês me entregaram numa folha de caderno. Eu acho que eu já entreguei, então. Isso. Quem entregou já está com a nota lá nas atividades parciais lançada, porque eu já lancei. Mas teve muita gente que não entregou. Então, precisa entregar agora pelo AVA de forma individual. Próxima atividade. Essa atividade aqui não precisa mandar mensagem, ela deve ser feita no seu diário de campo. Então, você vai contar a sua história respondendo às perguntas que estão aqui, ó. Conte sobre os professores que você já teve respondendo as seguintes questões. Então, quais professores te marcaram mais? Por que eles te marcaram mais? Como você teve a ideia de ser professor? O que te trouxe até a essa aula? Como que essa profissão se relaciona com os seus projetos de vida? E o que você sonha para o futuro? Nova profissão. Então, pessoal, aqui você vai registrar essas perguntas no seu diário de campo. Não é para me enviar, nem por mensagem, nem por e-mail, nada. Só registra lá no seu diário de campo. Próxima atividade também são registros no diário de campo. Então, olha só, vocês precisaram, tenho certeza que vocês já leram esse artigo, se não leram, precisa ler. A profissionalização do ensino passados 30 anos.
2 passos para frente, 3 para trás, de Maurice Tardif. E vocês vão ler esse artigo e responder a todas essas questões no seu diário de campo. E você só conseguirá responder essas perguntas com boas respostas mediante a leitura do artigo indicado. Onde está o artigo? Onde estão essas perguntas? Tudo está registrado no AVA, ok? Bom, outra tarefa também que precisa ser registrada no diário de campo. As respostas das seguintes perguntas. Por que a educação é um direito universal dos homens? E aqui são perguntas que vocês podem responder sobre aquilo que vocês já têm em mente. Não precisa consultar nenhum material se não quiser. É aquilo que você acha. Como que você responderia essas perguntas? Por que não se pode afirmar que ela é direito de um povo, de um país que construiu um sistema público de ensino? Por que que a educação é um direito humano? Então, vocês respondam essas perguntas lá no seu diário de campo. Ah, mas a senhora vai ver depois? Mas eu vou entregar esse diário de campo para a senhora depois? Não se sabe. O importante é que você, neste momento, faça registro no seu diário. A outra pergunta, outra tarefa também é de registro no diário de campo, é uma situação-problema que se relaciona com um aluno que vai para a escola, mas nunca faz tarefa. Ele já foi notificado, jogou fora o bilhete pela segunda vez, os pais não estão sabendo da situação, e o que você faz diante dessa situação? Justifique a sua ação de ponto de vista educativo. Então, escreva, faça esse registro no seu diário de campo, como que você estivesse escrevendo um diário mesmo. Qual é a sua ação profissional diante dessa situação, problema? Outra atividade, também registrada no diário de campo, fazer as leituras do livro Direito Humano à Educação, que está lá no AVA, vai fazer a leitura das páginas 14 a 26 e vai tentar responder, mediante esta leitura, a seguinte pergunta: por que a educação é um direito universal? Então, mediante a leitura dessas páginas, vocês vão ter subsídios para responder essas perguntas no diário de campo. Pessoal, essa atividade, ela precisa ser encaminhada pelo AVA. Muita gente também já me encaminhou, mas muitos também não me encaminharam. Então, vocês vão ler esse artigo. Professor, tem alguma coisa dando interferência. Pessoal, desliguem os microfones. Essa atividade, ela tem que ser encaminhada por mensagem no AVA. Então, vai elaborar 3 questões, não precisa responder as questões. Teve gente que fez as perguntas e respondeu. Não precisa. Leia o artigo, faça 3 questões, levante 3 questionamentos em relação ao artigo e me manda lá pelo AVA, no máximo, até dia 14/4. Tá? E não esqueçam de colocar lá no campo assunto que essa atividade é a democratização do ensino. Era uma atividade que deveria ter sido enviada até o dia 31. Um monte de gente encaminhou e outro monte não mandou. Então, precisa encaminhar por mensagem no AVA, no máximo, até o dia 14/4. Todos esses materiais estão disponibilizados no ambiente virtual do aluno. Então, olha lá, ó, o artigo do Tardif, que é para responder as perguntas no diário de campo, tá lá, ó, na pós-aula da unidade 1. O artigo que é para levantar as 3 questões e me mandar pelo AVA, tá lá, ó, disponibilizado na pré-aula da unidade 2. Aonde que tá o livro para responder a pergunta no diário de campo? Lá na pré-aula da unidade 2, tá vendo? Vocês assistiram o filme que eu indiquei? Eu não.
Eu deixei um filme que está disponibilizado lá na aula da unidade 2, filme Anchieta José do Brasil. Gente, tem que assistir esse filme. Assistam esse filme. É bem interessante, tá? Em relação à história da docência no Brasil. É muito rico o que temos lá. Também deixei uma indicação de leitura, que é um livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, está disponibilizado lá, ó, na pós-aula da unidade 2. Ô, E também professora, foi. o filme é Chegada no Brasil em 53, do padre José Anchieta, não é isso? Isso Fala da mesmo. filosofia, elabora uma gramática observada dos costumes dele, de Manuel da Nóbrega, o padre Manuel da Nóbrega também, né? Isso, exatamente. Gravatura, né? A senhora deixou o link lá no Deixei que portal. Não sei, a minha internet deve estar ruim, porque está cortando muito. vamos tentar. Vamos prosseguir, vamos ver se melhora. Então, pessoal, para concluir a unidade 1 e a unidade 2, eu preciso que vocês trabalhem firme essa semana para nós finalizarmos todas essas atividades e que vocês tomem conhecimento dos materiais que foram postados lá. Dá um trabalhão postar essas atividades lá. Então, vocês precisam valorizar essas nossas ações enquanto professores, porque nós estamos disponibilizando materiais riquíssimos para vocês, para que vocês tomem, fiquem a par e se conscientizem de que tudo está lá é primordial, tá? Para a conclusão da unidade 1 e da unidade 2, e nós darmos início, então, à unidade 3 e 4, tá bom? Assistam o filme, leiam os artigos. Quem está atrasado aí com uma atividade ou outra, faça mesmo assim, me manda. Eu estendi o prazo até o 14/4, porque eu sei que inúmeros alunos estavam aí com dificuldade com AVA, com o entendimento da plataforma e tudo mais. Então, até o dia 14/4, pau na máquina e envie essas atividades para mim. Assistam às aulas gravadas e às aulas ao vivo, administre sua vida acadêmica da melhor forma possível, cumpra os prazos das atividades avaliativas, tire as suas dúvidas com o professor, seja por mensagem ou seja aqui pelas nossas aulas ao vivo. Eu respondi a mensagem de vocês chegaram a ver? Não. Não? Eu respondi. Quem me mandou... Eu vi. Olha lá, quem me mandou tarefa, as atividades as avaliativas por mensagem, já está com a resposta lá. Eu acessei uma por uma e respondi, tá bom, pessoal? Então, esse resumão de atividades está lá na unidade 2, tá? Para vocês acessarem e não terem dúvidas daquilo que foi solicitado e daquilo que vocês precisam apresentar até o prazo combinado. E agora sim, nós vamos dar início à aula de hoje. A aula de hoje... Ô, prof, mas a unidade 3 não abriu ainda não, professora? Exatamente, por isso que a gente está na 2 ainda. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês novamente. Vamos ver se mais alguém chegou. Todo mundo comigo? Beleza. Vamos lá, para mais um compartilhamento de tela. Acho que é essa daqui. Apareceu? Ainda não. Agora sim. Sim? Sim. Então, vamos lá. Estamos no dia 7/4, nossa segunda aula ao vivo. O nosso próximo encontro era um provão da unidade 1 e a unidade 2, que não teremos mais até... vamos aguardar aí um pronunciamento oficial da instituição
para saber como que essas atividades de prova vão acontecer posteriormente. Por enquanto, ela está cancelada. Vamos, então, conversar hoje sobre a unidade 2, ação docente na garantia dos direitos de aprendizagem. Vou passear um pouquinho nessas condições para aprender também. Bom, pessoal? Então, olha só, dever de casa, espelho de desigualdades educacionais e sociais. Vocês conseguem imaginar como que um dever de casa pode espelhar uma desigualdade? O dever de casa como espelho de desigualdade educacionais e sociais é o tema da nossa aula de hoje, e ele está baseado no artigo intitulado exatamente desta forma. É um artigo que foi publicado em 2012, de Tânia de Freitas Rezende. Então, olha só, pessoal, nesse artigo foi feito um estudo que tem como objeto de conhecimento o dever de casa. Tá? Então, olha só, o dever de casa, ele é constituído na nossa sociedade como uma prática tradicional já incorporada à cultura escolar. Já faz parte, já é uma tradição a tarefa, né? Quem que vai para a escola e não traz tarefa? Até a educação infantil agora leva tarefa para casa, né? Os pequenininhos lá de 4, 5 anos. Dificilmente eles vão embora para casa sem tarefa, ou tem lá um dia específico que é o dia da tarefa. E esse dever de casa, essa tarefa, ela faz uma comunicação, né, entre dois espaços sociais. A escola, que é da onde a tarefa sai, e aí a tarefa chega lá na casa do seu aluno. Seja de qualquer disciplina, matemática, português, história, educação física. A educação física não leva a tarefa para a escola? Pode levar normalmente. O ano passado, eu lembro, retrasado, quando meu filho estudava em uma escola particular, ele sempre trazia trabalhos da educação física para trazer. E era super rigoroso nas normas da BNT, com capa dos mais diversos assuntos, esportes, diferentes tipos de droga, por que não se envolver com elas, tudo dentro da educação física. Então, a tarefa, ela faz, o dever de casa faz essa conexão desses dois espaços sociais, a casa e a escola. Acontece, pessoal, que quando um aluno leva esse dever de casa da escola para a casa dele, neste momento eu estou formando um vínculo entre a família e a escola, porque a atividade feita em casa, ela traz informações muito ricas para o ambiente escolar. Como foi feito, se alguém ajudou, se a criança teve, quais recursos ela utilizou para fazer esse dever de casa, se ela teve auxílio e se esse auxílio estava à altura do conhecimento que ele precisava construir ali na hora de fazer essa atividade. E a Tânia, ela ressalta em seu estudo, na publicação desse artigo, de que o desempenho dessa tarefa, ela muito está relacionada com o auxílio. O auxílio, quando um adulto, quando os pais ou o responsável por esse aluno, por essa criança, faz o auxílio, dá o auxílio para essa criança no desenvolver do dever de casa, isso garante um bom desempenho nessa atividade. E aí sim eu começo a olhar o dever de casa como um espelho de desigualdade. Por quê? Olha o que ela escreve lá no artigo, que inclusive está lá no aba de vocês. Se o dever de casa é considerado favorecedor do desempenho escolar, e se o desempenho parental a ele é visto como um dos fatores de sua eficácia, objetivamente, isso coloca as diferentes famílias em posições desiguais diante do mercado escolar.
já que elas não dispõem de condições materiais e culturas idênticas para fazer face a face esse papel. Então, é nesse sentido, é no sentido dos recursos, da disponibilidade, do ambiente em que esse aluno chega para desenvolver a sua atividade, tá? De casa. E aí, pessoal, nesse contexto todo, o que acontece? O dever de casa é importante? É muito importante. Ele reforça o ensino que foi dado na escola, ele dá a oportunidade do aluno descobrir coisas novas em relação àquele assunto a que se relaciona o dever de casa. Então, é importante? Isso é indiscutível. Pedagogos, professores, diretores, todos que estão nesse ambiente social já sabem, já está ali incutido, é uma tradição, culturalmente, já sabe que o dever de casa é importante. Mas, se ele é tão importante assim, por que a gente tem tão poucas publicações que analisam e que estudam a lição de casa? Há pouco material explorado cientificamente, levando o dever de casa como objeto de investigação, pessoal. E esse slide aqui é para despertar vocês para os trabalhos de conclusão de curso. Ai, não sei sobre o que eu vou escrever. Ai, sobre dificuldade de aprendizagem já tem um monte. Sobre gestão escolar já tem bastante. Ai, sobre... enfim, tantos outros assuntos que estão assim explorados, não vou falar demasiado porque para a ciência nunca é demais, mas o dever de casa ele é pouquíssimo explorado. Então, se você estava sem ideia do que você vai fazer para o seu trabalho de conclusão de curso, que tal você explorar o dever de casa como objeto de investigação? E aí você vai descobrir e estudar diferentes possibilidades para ter o dever de casa como objeto de investigação. O dever de casa é eficiente? A quando que ele é eficiente? Para qual classe ele é eficiente? Como que eu posso potencializar o dever de casa em classes menos favorecidas? Olha quanto assunto tem aí para ser explorado, tá, pessoal? Então fica assim de sugestão para vocês. Por que eu estou instigando vocês a pensarem sobre isso? Porque nós precisamos de material que falem sobre isso. E quem sabe não são vocês que vão nos trazer estudos que tenham como objeto de investigação principal o dever de casa. Fica aí a sugestão para vocês. Bom, continuando então o estudo da Tânia Rezende, além da lição de casa, trazer resultados de um processo pedagógico, né? Porque a lição de casa ela vai falar para o professor se seu aluno compreendeu o conteúdo, se ele compreendeu o que ele precisava fazer ou não. Mas além de trazer resultados de um processo pedagógico, a lição de casa ela espelha outros aspectos, como por exemplo, as diferentes matrizes curriculares, a relação com o saber do aluno quando ele está em outro ambiente que não seja a escola, que ele está longe do professor, a sua relação, a lição de casa e a relação com o aprender. Pode ser que na escola ele não conseguiu desenvolver uma atividade por conta de barulho, a falta de concentração. Pode ser que o professor não tenha conseguido chegar nele naquela aula por conta de tantas outras solicitações, mas que em casa, a hora que ele for fazer essa lição, talvez sozinho ou com auxílio, ele tenha um insight da aprendizagem e consiga, neste momento, compreender o conteúdo que lhe está sendo ministrado. Também tem uma relação com o aspecto da relação com o trabalho escolar. Então, se esse aluno não está correspondendo da forma com que o professor esperava desse aluno,
Ele está trazendo o dever de casa, mas não está correspondendo com aquilo que ele está esperando. Está faltando, está pela metade, está incoerente. Então, ele consegue, a lição de casa tem essa relação com o trabalho escolar. Será que o trabalho em sala está sendo eficaz? Está sendo eficiente? Relação com a família, porque a lição de casa tem também esse princípio de aproximar os pais do conhecimento que o filho está aprendendo, construindo na escola. Então, se o pai e a mãe, ou a avó, ou o tio, a tia, enfim, quem está acompanhando o desenvolvimento dessa criança, neste momento de fazer uma lição de casa, há essa relação próxima com a família. Agora, em quais contextos, como está sendo essa relação, em quais recursos se tem para auxiliar essa criança em casa, é uma outra questão que nós vamos também abordar neste estudo. E a tarefa, a lição de casa, pessoal, também tem uma função social. Qual é essa função social? Promover a autonomia do aluno na realização de uma tarefa longe do professor? Ou sem o auxílio dos pais? Ou a função de que ele vai conseguir desempenhar essa atividade solicitada, criando, buscando novos recursos, enfim, há um mundo de oportunidades com que a lição de casa se relaciona em seus mais diferentes aspectos. Aqui eu estou listando alguns para vocês. E esses aspectos que estão aqui, eles foram citados pela Tânia Rezende no artigo que ela publicou em 2012. E esse artigo... Oi. Quais recursos seriam esse para os pais, ou tios, ou tias, ou avós aplicar em casa? Vamos conversar sobre isso durante a aula, mas já vou te adiantar aqui. Internet, jornais, revistas, o próprio conhecimento desse pai. Esse pai é letrado, alfabetizado, tem curso superior ou nunca estudou? Esses são alguns dos diferentes recursos que a criança pode ter na sua casa ou não. Tudo bem? Sim ou não? Bom, vamos lá. Sim, professora, sim. Legal. E todos, pessoal, todos esses aspectos que estão relacionados com o dever de casa, ele tem uma base, ele está ancorado na sociologia da educação. Então, no estudo, né, da educação, são abordados esses diferentes aspectos. Então, não foram aspectos que surgiram do nada, aspectos que os estudiosos, os cientistas, já estão de olho já faz algum tempo, mas está faltando o quê? Produção científica. E aí é que entra vocês na realização de trabalhos de conclusão de curso que abordem essas diferentes questões. Então, nós temos que a lição de casa é um fenômeno constitutivo. Ele constitui o mundo escolar e suas relações com a sociedade. A lição de casa é como se fosse é ela que faz a conexão, né, entre esses dois ambientes. Então, quando a gente olha o dever de casa sobre essa perspectiva, a lição de casa para de ser algo tão irrelevante. Então, é só uma tarefinha. É só uma coisinha bobinha que o professor pediu. Não, existe um significado, existe todo um contexto embasado para a criança levar uma lição de casa. E tanto levar quanto trazer, existe uma comunicação e uma riqueza de detalhes que nós vamos verificar agora neste estudo. Então, olha só, o que a Tânia fez? Ela foi a campo e ela pesquisou. Ela escolheu o 3º ano, tá? No estudo, não fala por que ela não escolheu o 7º ano, o 8º ano, o 1º ano. Apenas diz que ela escolheu a 3ª série, né? Quando ela fez o estudo ainda não
era por ano, era por série, então na terceira série, e ela pegou 10 famílias de cada escola. Ela escolheu 3 escolas. Cada escola dessa, ela escolheu a terceira série. Então, ela pegou a escola Lua, que é uma escola particular, e selecionou 10 famílias. Pegou outra escola particular, que nós vamos chamar de escola Estrela, e selecionou 10 famílias. E também foi lá na escola pública, escolheu uma terceira série, recrutou 10 famílias para fazer esse estudo. E essa escola pública nós vamos chamar de escola Sol, tá bom? Então, 2 escolas particulares e uma escola pública. E ela dividiu esse estudo em 2 etapas, a etapa 1 e a etapa 2. A etapa 1 é uma etapa de observação. Então, ela observou alguns documentos. Esses documentos são os deveres de casa, dadas pelos professores da terceira série, e também entrevistas que foram realizadas com professores da terceira série e coordenadores das escolas que ela pesquisou. A segunda etapa foi uma etapa de investigação. Nesta etapa, aconteceu algumas práticas, a investigação de algumas práticas familiares. Foram dados questionados para os pais dessas 10 famílias que ela selecionou. E ela fez entrevista com essas 10 famílias. 10 famílias da escola Lua, 10 famílias da escola Estrela e 10 famílias da escola Sol. Pessoal, tudo bem até aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Então, esse foi o estudo que ela organizou em etapas para fazer. E mediante a análise, tanto da etapa 1 quanto da etapa 2, ao final desse estudo, nós vamos ter os resultados, que vão... Qual que era o objetivo desse estudo? Exatamente o de identificar essas diferenças e desigualdades sobre o objeto de conhecimento, dever de casa. Então, foram analisados condições materiais dos alunos em suas casas, os níveis de escolaridade dos responsáveis, as práticas sociais das famílias. Então, essas famílias são famílias que vão ao teatro, que vão ao cinema, que praticam leitura de clássicos, de jornais que são atualizados, e também a análise das práticas curriculares das escolas, porque escola pública, elas se diferenciam das escolas particulares em inúmeros aspectos, e a escola Estrela e a escola Lua, mesmo sendo escolas particulares, também se diferenciam em diferentes aspectos. E aqui, neste estudo, será analisado as práticas curriculares dessas 3 escolas. Então, olha só, esses resultados, que vão nos mostrar, ou não, vamos ver no decorrer do estudo, vão apontar diferenças e desigualdades que se transformam para estudantes que são colocados no sistema escolar e na sociedade em situação de competição. Porque, veja, pessoal, quando um aluno, seja ele da escola particular, seja ele da escola pública, lá no campo de trabalho, quando ele tiver maior e alguém precisar assinar a carteira de trabalho dele, ele vai disputar essa vaga. O de particular vai disputar essa mesma vaga, pode ser muito possivelmente, com outro indivíduo que pode ser que tenha tido melhores condições de ensino ou piores, enfim. Eles vão estar em situação de competição em algum momento durante a vida. Então, quando eles estão inseridos no sistema escolar, direto ou indiretamente, a escola prepara, ou deveria preparar, esses indivíduos para uma sociedade em que nela existem
competições. Bom. Então, reforçando mais uma vez, o objetivo desse estudo foi articular temáticas relevantes na sociologia da educação, então relações de desigualdades escolares e sociais, o currículo escolar, a relação família-escola, a partir de uma abordagem microsociológica. O que é uma abordagem microsociológica? É um estudo na atualidade da sociologia mesmo, tá? Bom, então vamos lá. Diferença no âmbito das famílias, desigualdades em relação às exigências escolares. Todo o trabalho que é sistematicamente mandado para fazer em casa, olha o que ela fala. É, na realidade, um trabalho remetido para desigualdade. Desigualdade de condições de habitação e desigualdade de ambiente cultural. Então, o que foi analisado? Por quê, né, que é uma... Por que ele está remetido para a desigualdade? Porque se ele vai levar esse dever de casa para casa, as condições de moradia são iguais de todos os alunos de escolas particulares e escolas públicas? Dentro, por exemplo, se você pegar uma escola, por exemplo, a escola Lua, dentro dessa escola, mesmo todos os alunos sendo de uma escola particular, ali já vai ter diferentes tipos de condição de moradia, certo? Não precisa nem colocar a escola particular e pública. As condições dos responsáveis, naqueles âmbitos que nós já conversamos, diferentes graus de ensino, as dificuldades familiares, então, será que essa família tem condições financeiras? Quais são as dificuldades intelectuais, cognitivas dessas famílias? A diversidade de estratégia, porque, por exemplo, o pai do Pedrinho vai ensinar para ele a resolver aquele problema de matemática de uma forma. O pai da Fernanda vai usar outra estratégia para ensinar aquele mesmo, para ajudar o filho a resolver aquele mesmo problema. Então, já há aí uma diversidade de estratégias para a solução dessa tarefa. E a disponibilidade dos responsáveis. Será que todas as crianças que estão na escola têm pai disponível para ajudar na tarefa de casa? O pai, a mãe, o tio, avô, avó e responsáveis, tá? Então, quais são as desigualdades espelhadas na prática do dever de casa? Será que são todas essas daqui? Ou será que uma fica mais evidente do que a outra quando eu faço um estudo como este que foi proposto? Então, olha só. O que trazem os resultados? Os resultados desse estudo, ele traz um consenso de que é indiscutível que o dever de casa é importante. E que ele é tão importante quanto o acompanhamento feito pelos pais ou pelos responsáveis, certo? Não há ninguém neste estudo que tenha questionado, não, mas não é tão importante. Não. Consensual. Em relação à importância dos deveres de casa e do acompanhamento pelos pais ou os responsáveis. Também houve uma unanimidade em defender a importância do dever de casa por seu favorecimento com o envolvimento com a família na vida escolar da criança e também no importante apoio à realização das mesmas, tanto na Escola Estrela, favorecedor no desempenho escolar. E se o acompanhamento parental é visto como fatores de eficácia, isso não objetivamente não coloca as famílias em posições desiguais diante do mercado escolar, já que elas não dispõem de condições materiais e culturais idênticas em relação a esses diferentes aspectos? Moradia, condição dos responsáveis, dificuldades familiares, diversidade de estratégias, disponibilidade dos responsáveis. Então, é nesse sentido que ela pauta o dever de casa como um dos fatores de desigualdade social. No entanto, pessoal, olha só, lá na Escola Sol, que é uma escola pública, uma professora da escola pública, Escola Sol, falou assim,
em uma das entrevistas: ai, muitas crianças não fazem o dever de casa regularmente e a culpa e responsabilidade das famílias, que, segundo ela, não estão nem aí. Então, assim, embora na entrevista, quando as famílias responderam os questionários, todo mundo foi unânime de que a tarefa é importante, de que o acompanhamento parental é fundamental, mas daí a professora diz: não, mas tem crianças que não faz. Então, eu achar que é importante significa que é realizado. Olha a informação que vem desse estudo. As entrevistas e questionários dos pais e ou responsáveis pode não retratar, portanto, fidedignamente a sua prática concreta. Então, na teoria, estou respondendo aqui para a pesquisadora, que é importante sim, que o acompanhamento da família deve acontecer, mas na hora que meu filho chega em casa e precisa de ajuda, ele não tem. Então, nem sempre aquilo que é respondido no questionário pode ser levado como que é realmente realizado na prática. Bom, esse questionário, pessoal, que foi respondido pelos pais, tinha 5 páginas. Então, pode ser também que a disponibilidade dos pais ou dos responsáveis em responder a essas questões tenha sido maior entre os pais que possuem condições mais favoráveis à participação na vida escolar dos filhos. Teve pai que pegou lá o questionário e... pronto, respondi. Teve pai que, com cuidado, analisou cada questão, respondeu de uma forma que acreditava ser mais próxima da verdade, que retratasse a sua realidade. Então, aqui também fica a ressalva de que é um questionário muito grande, ele pode colocar em xeque algumas informações que você quer colher, mas é um instrumento muito utilizado para fazer pesquisa, tá? Bom, também pode ser que tenha casos de omissão parental não representada no grupo de pais que participavam efetivamente na pesquisa, tá? Então, pode ser que não tenha sido os pais que responderam, pode ser que esse questionário foi para casa e ele não foi respondido, não voltou, aí a gente fala de perda, né, amostral. Ele falou que ia participar da pesquisa, mas na hora de responder não respondeu. Então, isso tudo é esperado já, quando a gente faz uma pesquisa, tá? Ela selecionou 10 famílias de cada escola, mas pode ter acontecido essa omissão. Olha só, pessoal, os dados da escola pública. 66% do índice de respostas ao questionário foi o maior índice entre as escolas investigadas. E sabe de quem que é esse 66%? Não é das escolas particulares, não. É da escola pública. Houve 66% de participantes no índice dessas respostas. Por que será, né? Que a escola pública, ela se sobressaiu nessa questão. Também é um fator para se pensar. E essa porcentagem, ela é bastante expressiva, porque ela indica uma mobilização das famílias para atender o que era, de resto, uma solicitação escolar, né? Porque o questionário, a pesquisadora, ela não bateu lá na porta do aluno. Esse questionário ele saiu de dentro da escola. Bom, olha só. A partir das ações realizadas nessa pesquisa, que foram a observação, as entrevistas realizadas com os professores, com os coordenadores, e os questionários que foram direcionados a 10 famílias de cada escola, elas mostraram uma coerência na interpretação de que se está diante de um grupo de famílias que atribui importância no dever de casa e à escolaridade dos filhos,
e que buscam estratégias para apoiá-los, porém, a partir de uma situação social em que tais estratégias se mostram limitadas e insuficientes, porque nem sempre a família entende o dever de casa, ou conhece o conteúdo pelo qual o aluno está sendo exigido. Há uma série de questões em relação a isso. Então, vamos aos resultados. Olha só lá na tabela 1. A tabela 1 mostra os materiais disponibilizados no domicílio para a realização dos deveres de casa. Lembra? Alguém me perguntou aí, quais são os recursos? Olha aí os recursos. Dicionários, enciclopédias, outros livros, revistas e jornais, e computador e a internet. Então, olha só. Aqui, ó, estrela sol é a escola pública. Escola sol é a pública. Escola estrela e lua são as particulares. Opa, deixa eu voltar um pouquinho. Então, aqui, ó, na questão de revistas e jornais, embora tenha uma diferencinha aqui da escola pública para escolas particulares, pode-se falar que, tipo assim, praticamente não há uma diferença. Todos têm acesso a revistas e jornais. Inclusive, pais que responderam no questionário que trazem revistas do trabalho ou do local onde tem jornais, pensando nessa possibilidade de que esses materiais, esses recursos, eles vão auxiliar os filhos em suas tarefas de casa. Bom, o verde, ele mostra que os dicionários também não há uma grande desigualdade. Só que os dicionários, na maioria das vezes, ele compõe um material recebido por meio do Programa Nacional do Livro Didático. O que é o Programa Nacional do Livro Didático, pessoal? É o programa que empresta os livros para os alunos de escola pública. Então, os alunos não recebem lá o livro de português, livro de matemática, depois, no final do ano, eles devolvem o livro para a escola. Esse livro, ele só chega na mão do aluno por meio desse programa aqui. E esse programa, em algumas de suas ações, também forneceram dicionários, tá? Então, você pode ver que tanto a escola pública quanto as escolas particulares têm um acesso ao dicionário para auxiliar na realização dos deveres de casa de seus alunos. No entanto, há uma clara desvantagem aqui, ó. Olha só, computador e internet. Olha a quantidade, isso aqui é incidência, até quantos % daqueles que responderam aos questionários mostraram que tem computador em suas residências. 5% tem computador na escola Sol, que é a escola pública, contra 74% e 66% das escolas particulares. Acesso à internet, 0 dos que responderam ao questionário, tá, pessoal? Não são todos, são daquelas 10 famílias que foram recrutadas no início do estudo. 0% tem acesso à internet, pessoal da Escola Sol, que é a escola pública, para auxiliar nos deveres de casa, contra 82% e 87% das escolas Estrela e Escola Lua, que são escolas particulares. Essa tabela demonstra ou não uma grande desigualdade quando falamos de materiais disponibilizados no domicílio para a realização dos deveres? Pessoal, aqui é um estudo, tá? É um recorte. Imagina quantas famílias não tem dentro da escola, né? Foram recrutadas somente 10 de cada uma, 2 particulares e uma pública. Então, aqui retrata a realidade dessa escola no ano em que esse questionário foi respondido pelas famílias, tá? Embora eu acredito que hoje, ainda assim,
muitas crianças que estão matriculadas na escola pública ainda não possuem computador e internet. E nós estamos vendo essa realidade hoje. A Secretaria de Educação, ela disponibilizou aulas pela internet ou pela TV, mas tem pessoas, crianças, que não terão acesso. Então, mostra aí mais uma manifestação de desigualdade quando se fala de escola. Então, é só, a sociedade da informação assume, entre outras formas, a exclusão digital. Então, olha só, a maioria das escolas, dos alunos das escolas particulares, daquelas 10 famílias, tem esse recurso para a realização dos deveres. Será que facilita? Né? Então, aqui a gente vê claramente a exclusão digital de alunos da escola pública quando se fala em acesso a computador e à internet. Vamos para a tabela 2. Olha só. A tabela 2, ela está relacionada à escolaridade dos pais dos alunos. Ah, mas por que você quer saber a escolaridade dos pais dos alunos? Porque um pai que tem um nível de escolaridade maior pode ser que tenha mais facilidade para auxiliar o seu filho nas atividades de casa. Então, aqui, essa tabela, ela mostra uma porcentagem em relação ao total de questionários respondidos. Então, vamos lá. Olha só. Na escola pública, 77% dos pais estudaram somente o ensino fundamental. Somente o fundamental. 82% dos questionários respondidos em relação à mãe concluíram apenas o ensino fundamental. Na escola pública, somente 5% dos pais concluíram o ensino médio e somente 14% das mães concluíram o ensino médio. Não houve nenhum pai que indicasse ensino ou mãe que tivesse o ensino superior, nenhum pai e mãe que, obviamente, se não tem ensino superior, obviamente não vai ter a pós-graduação, e alguns podem ser, por inúmeros motivos, não responderam ou anularam essa questão. Não quis falar se tinha ou não a conclusão dessas escolaridades. Tá ok? Então, nós temos na Escola Sol que a grande maioria dos questionários respondidos tem somente a conclusão do ensino fundamental. Inclusive, eu não sei se é concluído ou se eles estavam, alguns ainda estavam no processo de concluir na questão da educação de jovens e adultos, tá? Depois precisa dar uma olhada lá. Bom, olha só a diferença da Escola Sol no nível de ensino superior e pós-graduação para os índices das escolas particulares. 51%. Opa! Alô? Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Sim. O slide sumiu, né? Não. Não, Não, ué, sumiu para mim. Só um pouquinho. é nosso. Deve estar com problema aqui. Peraí. Tá aparecendo normal aqui, professor. Tá, só um pouquinho, que para mim parou. Ixi, travou o mouse. Travou o slide, só um pouquinho. Agora saiu o slide. Eu vou tentar colocar de novo. Ver se não parou. Tá. Vou compartilhar de novo.
Aqui. Voltou, pessoal? Voltou. Tá. Então, vamos continuar aqui nosso raciocínio, ó. 51% dos pais das escolas particulares têm o ensino superior da Escola Estrela e 48,5% da Escola Lua, as duas particulares, contra nada da escola pública. As mães, 44% da Escola Estrela são mães que têm o ensino superior e 59% das mães da Escola Lua, escola particular, têm ensino superior, contra zero da escola pública. Pós-graduação, olha, embora caia aqui o número de porcentagem, mas ainda assim, quando a gente compara com a escola pública, é uma diferença muito gritante. 22% dos pais da Escola Estrela têm pós-graduação, 36% da Escola Lua, contra nada da escola pública. Mães, 22%, 20,5% contra nada da escola pública. Não responderam, ó, até o índice aqui de não responderam é menor, bem menor. Só uma família aqui da Escola Estrela. Professora, não respondeu. Oi? tenho uma dúvida. Em que ano foi realizada essa pesquisa? Foi ano da escola ou ano do estudo? Não, o ano que foi realizado, o ano 2000 e alguma coisa. Foi publicado em 2012. Mas 2000. os questionários foram respondidos em 2004, tá? Ah, então, porque essa questão da pós-graduação dentro da escola pública mudou muito hoje, nos dias atuais. Com o governo, onde incentivou muito a pós-graduação e a graduação, principalmente a graduação, entre bolsas e inclusão das pessoas em cotas, eu acho que mudou muito esse questionamento desses índices. Perfeita colocação. Lembrando também que, assim, isso aqui é um retrato de apenas 10 famílias, lembra? Né? Muitas Sim. famílias participaram. Então, assim, é um resultado que a gente pode questionar? Pode, mas que ela foi realidade, né, neste ano em que foi feita a pesquisa, e que, embora o acesso à graduação com o EAD, com as bolsas de FIES, ProUni, todas, né, essas intervenções políticas na educação contribuíram em muito. Então, pode ser que se essa pesquisadora fosse nessas mesmas escolas, voltassem a questionar essas mesmas famílias, será que nós teríamos um quadro diferente? Exatamente, eu acho que sim. E pode ser que não. Fica a dúvida pelo número de famílias, né? Pelo número de família, classe social dividido, foram 10 famílias. Se fosse 100, a gente teria uma porcentagem muito maior. É porque, assim, na hora... né? Desculpa ter interrompido a aula, foi uma ideia que na hora que você estava explicando o conteúdo, eu tive porque... se tratando da educação no nosso país, o quanto ao desenvolvimento que tem que mudar muito ainda, tratando de graduação, nesses últimos 16 anos, como foi 2004, trazendo isso para a nossa realidade atual, seria bem desfalcado a informação. Não que você esteja errada, não é isso. Era a minha perspectiva vendo a pesquisa, entendeu? Sobre essa tabela. E é isso que é importante, pessoal, você olhar a pesquisa com um olhar crítico. Poxa, mas será que hoje? Quando que foi realizada essa pesquisa? Com quem? Quais foram os critérios? Muito bom, muito bem colocado, é isso mesmo. A gente precisa ter esse olhar de que hoje pode ser que não seja o retrato da realidade, mas como que a gente vai ter certeza? Fazendo pesquisa, tá? Muito bem colocado. Vamos lá. Então, ficou claro, acho que os dados dessa tabela, né? Eu tentei, assim, ser o mais didática possível, colocando as coresinhas aqui, para mostrar para vocês essa gritante diferença em relação ao nível de escolaridade dos pais dos alunos que foram entrevistados, tanto das escolas
particulares como da Escola Sol, que é a escola pública. Olha só, na Escola Sol, nas entrevistas, as mães enfatizam a importância do acompanhamento dos deveres de casa pela família. Elas falam que é muito importante acompanhar, mas elas expressam o seguinte, olha só. Olha o que uma das mães falou. Isso está lá no artigo. Eu fico perdida porque eu não sei como fazer. Fico desesperada porque eu fiquei 21 anos sem estudar. É muito difícil lembrar das coisas que a escola estava pedindo para os meus filhos fazerem. Eu falava, Isabel e Rafael, vocês estão entendendo o que é para fazer aqui? Aí a Isabela responde, não, mãe. Rafael, você está entendendo? Não, mãe, não estou entendendo nada. Então, o que é para fazer? Ela falava, nem eles sabiam. Imagina, a criança leva a tarefa para casa e não sabe o que tem que fazer. Aonde está o erro? Na instrução, lembra do educar e instruir? Na instrução de que o professor deu para realizar essa tarefa, na falta de atenção desse aluno para captar a mensagem, para compreender o que deveria ser feito, ou a compreensão do texto. Onde que estava a dificuldade? Na falta de escolaridade da mãe? Ou era uma atividade que não foi bem elaborada? Olha quantas coisas, né, podem ser feitas. Então, isso aqui é uma das coisas que foram registradas no estudo, o que uma mãe falou. Aí ela ainda fala, ó, então ficava difícil as crianças não faziam a tarefa. Daí a professora mandava um bilhete para mim, a escola mandava um bilhete para essa mãe, falando que era para ter um pouco mais de, esforçar um pouco mais, olhar mais os cadernos, que estava ficando incompleto. E essa mãe que recebia esses bilhetes, porque as tarefas não eram feitas, era a Fernanda, é o nome fictício, né, de 36 anos. Ela tem 6 filhos, ela é agente de saúde e ela cursou até a 7ª série. E na época da pesquisa, ela frequentava a educação de jovens e adultos. Será que os filhos da Fernanda estão tendo as mesmas oportunidades que os filhos dos pais que estão matriculados nas escolas onde os pais têm nível de graduação e pós-graduação? Apesar da baixa escolaridade, a maior parte dos pais da Escola Sol, que é a escola pública, afirmava acionar estratégias que estavam ao seu alcance para acompanhar os deveres dos filhos. Então, o que estava no alcance que a gente viu lá na tabela 1? Os dicionários, os jornais e revistas. Até eu nem vi em relação aos livros. Vamos ver lá? Ó, livros. Ó, até não é tão diferente, né? 37 para 51, 50. Tá. Escola pública também tem livros em casa, os pais, né? Para auxiliar. Vamos voltar lá. Tá. Então, os pais acionavam diferentes estratégias para acompanhar os deveres dos filhos. E aí nasce a tabela 3. Vamos lá para a tarefa 3. A tabela 3, ela mostra as tarefas realizadas com maior frequência pelo adulto que acompanha o dever de casa. Então, aqui a porcentagem de incidência em relação ao total de questionários. Então, foi pegado todos os questionários ali e contado os resultados, tá? Naquele momento. Então, não foi um estudo que acompanhou-se a família durante o ano letivo. Não, foi aquele momento. Isso que é a incidência. Então, olha só. A maioria das 3 escolas, então, Lua, Estrela e Sol, declara ajudar os filhos na busca de informações e faz conferência no dever sugerindo correções. Olha só. Os pais ajudam na busca de informações em livros, revistas, internet, enciclopédias e etc. Ó, 93% das famílias da Escola Estrela, da Escola Lua e da Escola Sol, 79%.
Os pais que conferem o dever depois de pronto e sugerem correções. Ó, não há, assim, tanta diferença nesses quesitos, nesses itens. Porém, olha aqui, esclarecer dúvidas sobre o conteúdo estudado. Então, o filho está lá fazendo tarefa e tem dúvidas. Os pais da Escola Estrela e Escola Lua, que são pais das escolas particulares, têm uma maior manifestação de esclarecimento de dúvidas em relação à Escola Sol, ó. 23% da escola pública contra 40%, o dobro, né, da escola particular. Fornecimento de materiais pelos pais para consultar o que deve ser feito naquela tarefa, ou um material de apoio, né, um livro que fale a respeito, um vídeo explicativo. 14% das escolas públicas contra, ó, quase 80% de uma das escolas particulares. Então, é muita, né, diferença. Sem contar os outros aqui, ó. Lembrar a criança que tem tarefa, 38, ó, a escola pública aqui, ó, está com saldo positivo. Verificar se os deveres estão completos, então a escola pública também tem uma maior incidência. Agora aqui, ó, que é também muito importante, controlar o tempo que a criança passa fazendo a tarefa, ó, só 9% controla o tempo. É realmente uma realidade isso daqui, ainda hoje. Não sei se tão gritante assim, mas... Professora, eu tenho uma outra dúvida, acho que pode ser até dúvida de outras pessoas, eu não sei. Se a pesquisa foi realizada com essas pessoas e a questão dos pais, nesse momento, deixa eu ligar meu vídeo aqui, pelo menos você vai ver minha cara. A questão dos pais, os pais, eles geralmente, a maioria da escola pública, ele não tem instrução, né? Esses Sim. pais, para ensinar os alunos, eu vou usar um exemplo, na minha escola, tinha a escola para os pais, nos finais de semana. Pais que não tinham nenhuma instrução, a maioria não tinha nem começado o ensino fundamental 1, mal sabia escrever o nome. Na minha escola, que eu estudei lá no ginásio pernambucano, tinha ideia de final de semana, chamava Escola para os Pais. Os pais iam para a escola e o conteúdo que ia ser dado durante a semana para os alunos, os pais tinham uma base desse conteúdo e era passado para os pais esse conteúdo, não didaticamente todos esses conteúdos seriam passados, mas assim, era uma base para eles poderem ensinar esses alunos, no caso, os filhos em casa. Então, ficaria mais fácil para esses pais interpretar um certo assunto que ia ser abordado durante a semana. Aham. Muito interessante. Em que ano foi isso? 2008. 4 anos depois, ó. Muito 2008 interessante. para 2019. Hã? 2008, só que o projeto funciona até hoje. É lá em parceria com a Secretaria de Educação e o Ginásio Pernambucano. O Ginásio Pernambucano hoje lá em Recife é referência, escola de referência hoje. Olha só. Isso aí é uma grande ideia, né? Para que novos profissionais implementem projetos como esse. Mas é bem bacana, a ideia é bem legal. Com certeza, muito legal. Porque ajuda, escolariza os pais e as crianças ganham o apoio que precisam em casa, né? Exatamente. Muito bom. Obrigada por sua contribuição novamente. Obrigado eu, professor. É gostoso quando o aluno enriquece, né? A aula com conteúdos assim, tão significativos, tão importantes. Imagina vocês escreverem aí um projeto e mandar para a Secretaria de Educação, se disponibilizando para apoiar esses pais, né? Não só na questão de auxiliar os seus filhos, mas para prosseguirem os seus estudos e se capacitarem, inclusive terem melhores ganhos, melhores colocações no mercado, enfim, tudo que envolve, né, uma educação de nível mais avançado.
Bom, o que justifica, né, essas diferenças todas aqui da escola particular e da escola pública? A baixa escolaridade dos pais da escola Sol foi a conclusão que o estudo relata, tá? Essa baixa escolaridade dificulta o desempenho das tarefas, então as crianças têm dúvidas lá para fazer a tarefa e não conseguem. Só para vocês terem uma ideia, antes de começar a dar aula aqui para vocês, eu peguei o Léo estava conversando sobre as tarefas dele, né, da escola, com os amigos no WhatsApp, aí eu ouvi um áudio de uma amiga dele falando assim, como assim você vai fazer atividade com a sua mãe? A sua mãe é professora? Espantada a menina tava. Pode ser que eu não tenho conhecimento, né, nem de quem é essa amiga dele, porque eu só ouvi ele pelo áudio. Mas pela entonação da voz, eu entendi que ela ficou surpresa, mas tipo assim, sua mãe é professora? Como assim você vai fazer com ela? Porque eu falei para o Léo, né, que as aulas que estão sendo realizadas pela internet, gente, se vocês tiverem a oportunidade de acessar, se vocês entrarem pelo Facebook, na Secretaria da Educação ou em algum colégio particular, público, vai ter lá o link disponível para assistir essa aula. Assistam lá, depois vocês me falam. De forma com que é feita essas aulas, é um tédio, eu ia falar outra palavra que vai estar gravando, não pode. É um tédio para os alunos assistirem essa aula. E olha que nós estamos no segundo dia de aula online. Então, quando eu vi aquilo, o que eu fiz? Eu dei a oportunidade do Léo, falando, olha, Léo, a gente pode estudar junto, né? A gente só verifica o que está sendo dado pelos vídeos, mas a gente estuda junto e você faz as atividades que estão sendo solicitadas. Porque neste momento eu tenho condições e disponibilidade para ajudá-lo, né? Mas eu, assim, achei bem interessante a uma amiguinha dele estar surpresa, né? Em perguntar, nossa, mas sua mãe é professora? Pode ser que ela tenha pensado, poxa, minha mãe não. Ou minha mãe poderia também, minha mãe também é, mas ela não se propôs a me ajudar, né? Olha quantas coisas. Uma das outras coisas... Oi. Pera, tá ouvindo? Sim. Hoje eu estava assistindo essas aulas do governo com o meu irmão, que ele está fazendo também. E realmente é muito, muito difícil deles entenderem. Eu até parei para assistir uma aula de ciência com eles. É muito complicado. Hoje, no período de 2 aulas, eles ficaram repetindo a mesma propaganda um monte de vezes. Isso vai desmotivando eles. Meu irmão chegou a propor que ele ia para fora fazer atividade física e depois a gente via o que tinha acontecido na aula do que ele ficar assistindo a aula, porque realmente estava bem entediante. Não, e quem que está falando comigo? A Tainá. Tainá, imagina que é das 8h30 ou das 8 até meio-dia, né? Sim, o meu irmão ainda faz na tarde, dá 1 às 5h30. Você acha que uma criança vai ficar ali ouvindo o professor? Não são aulas dinâmicas, né? São aulas assim... Nem chega perto, né? Realmente. É muito entediante, é muito complicado. É melhor que nada? Ai, gente, olha, nem sei. Porque isso vai frustrar, assim, pode frustrar, né? Nossa, não acredito que é isso que está sendo dado para o meu filho. Enfim. Sim, os professores são bem parados, assim. Que nem na aula de matemática, meu irmão teve uma crise de choro, porque ele não estava entendendo. Eu fui parar para explicar o que era, e era adição. E ele não entendeu o que o professor estava explicando, porque ele não conseguia ver direito. É bem complicado. Meu Deus, né? Que caos que vai ser isso. Tô até vendo. Professora. Oi. E aqui em casa tem um mais velho e uma mais nova, né? Um que faz aula de manhã e outro que faz à tarde. Eles estão também relatando que é uma professora para várias turmas, para vários colégios, né? Eles também estão relatando que tem coisas que eles já viram e tem coisas que eles nunca viram, não fazem nem ideia do que está acontecendo. Não, e aí não são os professores deles, né? São professores que são lá de Curitiba, que eles nunca viram. Exatamente. Não tem aquele vínculo, né? Porque se fosse professor que eles conhecessem, nossa, lá, né, minha professora, que legal. Enfim,
ajudaria um pouco mais, eu acho, né? Mas são professores que eles nem nunca viram. Oh, meu Deus, vamos ver até quando que vai isso e como que vai se dar, né? Essas questões. Embora uma coisa que me acalentou um pouco foi que o governo, ele vai manter as horas-aula, a quantidade de horas a serem cumpridas, mas os dias letivos não vão ser, né, os mesmos, porque já se perdeu muitos dias letivos. Então, provavelmente vai ter aula à tarde, quem estuda de manhã e vice-versa, aulas no sábado, ixi, vai ter muita coisa aí para ser resolvida nessa questão. Eu tenho dó. Mesmo barco. Olha só, pessoal, nível de autonomia maior das crianças da escola Lua e Estrela quanto à realização dos deveres, devido à internalização de hábitos e disposição em relação a eles. O que ele está dizendo aqui? Que uma das coisas que justifica essas diferenças das três entre as escolas particulares e a escola pública é que as crianças de escolas particulares elas têm os hábitos melhor internalizados, melhores trabalhados. Até por conta, se a gente for considerar a disponibilidade dos pais, né? A maioria dos pais da escola pública, os dois trabalham. Então, as crianças, às vezes, estão em casa, mas elas estão cuidando de crianças dos irmãos menores, estão limpando casa, lavando roupa, enfim. Uma série de realidades aí diferentes. No entanto, olha só. Uma mãe do aluno da Escola Estrela disse que seu filho estava com dificuldades na escola. E a mãe alega que a criança tem preguiça e que quer terminar logo a tarefa para poder brincar. Parece que tô vendo quem que é essa criança, né, gente? Não nem falar. Nunca foi de pegar a tarefa e fazer com gosto por iniciativa própria. A mãe já tinha tentado tantas outras estratégias, como professores particulares, acompanhar os deveres, dar reforço escolar, mudar o horário de trabalho para ela mesma poder acompanhá-lo. Diz que ele detesta ler, não tem hábito de leitura. A família ainda assim compra revistas, compra jornais, mas ninguém lê de forma ali periodizada, né, sistemática. A mãe diz que o seu menino, com tudo isso, a mãe, né? A mãe é um problema, porque a mãe vai falar mal do filho? Não, né? A mãe diz que o menino é culto, com tudo isso, que o culto, porque ele sabe conversar com todas essas preguiças, a questão da falta de hábito, fala que ele gosta de falar sobre diferentes assuntos. O pai dessa mesma criança propôs mudar o filho de escola por considerar que ele não dá conta de exigência de escolas particulares. Só que a mãe não concorda. Porém, ela, por vezes, prefere fazer as atividades do filho para ele copiar. Então, ela resolve e ele copia, especialmente os trabalhos de pesquisa, para que o filho não fique sem tempo para brincar. Então, aqui, o filho faz a tarefa, mas ele não resolve a tarefa, ele copia a solução da tarefa. Então, mais uma questão para ser analisada e criticar, né, a forma com que o estudo foi feito. Faz a tarefa? Faz. Mas quem é que faz, né? A mãe diz que o dever de casa é importante, mas reclama que a escola passa muita tarefa. Mas que deve ser assim mesmo, porque o nível de exigência é necessário para a formação da criança. Então, ela critica a escola, mas ao mesmo tempo ela fala que precisa ser assim mesmo, porque a sociedade não vai passar a mãozinha na cabeça, vai exigir mesmo. Quando essa mãe foi indagada se matricularia o filho em uma escola que não passasse dever de casa, o que ela respondeu? Não, de jeito nenhum. E que se isso acontecesse, ela ia procurar uma escola que fosse ainda mais exigente do que a escola que o filho dela está atualmente. Então, o filho é preguiçoso, não tem hábito de leitura, passa muito tempo fazendo a tarefa, fica sem tempo para brincar. A mãe vai lá, faz a tarefa para o filho, ele copia com a própria letra e ainda assim ela diz que se a escola não passar a tarefa, ela procuraria uma escola ainda mais exigente. Tirem aí as próprias conclusões.
Isso tudo está registrado no diário de campo, tá, pessoal, da escola. Olha só, há uma contradição entre uma escolarização de excelência que a mãe parece considerar que deseja para o filho, e alguns traços que indicam uma orientação mais lúdica do que ascética, mais voltada para oralidade e o saber fazer, do que para escrita e saber por ela idealizados. E essa mãe, ela deseja proporcionar para o filho uma melhor preparação, para quê? Para o preparo do vestibular, por conta da competição profissional, face à forma com que a sociedade predomina essas questões. Então, boa preparação. Embora a mãe não consente com a mudança de escola, porque o pai acha que ele não dá conta, ela vive essas tensões provocadas nesses ambientes da lição de casa, do dever de casa, na tentativa de conciliar essas duas lógicas socializadoras confrontantes. Estou procurando aqui no artigo uma anotação que eu fiz em relação a isso. Deixa eu ver se está aqui. Enfim, vamos continuar aqui. Então, pessoal, olha só. Nós vimos que a eficácia do dever de casa, né, para que um dever de casa seja realizado de forma eficaz, o aluno ele pode ter todos os recursos disponíveis ali na sua mão, mas ele precisa estar motivado. Se ele tiver preguiça, se ele não gosta, se ele não tem o hábito cultivado na casa dele, essa motivação vai acontecer como? E essa eficácia, ela depende diretamente dessa motivação e do apoio da família. Mas além desses dois aspectos, o que é importante também na eficácia de casa? Não é só a questão do aluno e da família. O problema é de vocês, se resolvam aí. Não. A eficácia do dever de casa, ela também depende do bom planejamento escolar, do bom planejamento de como esse conteúdo vai chegar para esse aluno e da prática pedagógica que é realizada pelo professor. Como ele está ensinando esses conteúdos? Ele está corporificando esses conteúdos? O aluno está vivenciando na prática aquilo que ele está aprendendo? Essas duas questões também são questões que precisam ser analisadas quando se fala de eficácia no dever de casa. E aí a gente traz aqui em relação à escola Estrela e Lua, que são a escola... Ai, que susto! Ai, uma voz do além. Desculpa. Achei que o áudio estava desligado. Tudo bem. Perdoe, gente. Um calafrio aqui. Mas vamos lá. Escola Estrela, Escola Lua e Escola Sol, que é a escola pública, que é a Escola Sol. Quais são as evidências que o estudo traz nessas três realidades aqui? As desigualdades ligadas às famílias, então, também compromete a eficácia. As práticas curriculares das escolas. As escolas Estrela e Lua têm maior adesão dos alunos aos deveres. Então, o que significa isso? Que os alunos das escolas particulares, elas têm menos índice de alunos que não fez tarefa. O não fez, o número é bem pequenininho, porque a maioria dos alunos correspondem. Levam essa tarefa feita para a escola. Agora, foi a mãe que fez? Foi o aluno que fez? Como foi feito? A Escola Sol, que é a escola pública, tem um grande problema em relação às tarefas, especialmente na disciplina de português. E aí eu vou lembrar aqui do que foi colocado durante a aula aí, que mas atualmente os pais pode ser que já tenham sido graduados, já possuem ensino superior por conta de tanta intervenção,
por conta da universalização do ensino tão presente no Brasil, que muitos pais que não tinham acesso ao ensino superior hoje têm, só que eles chegaram lá como? Com analfabetismo funcional. E aí a gente tem esse grande problema, principalmente na disciplina de português. Por quê? O que é o português? Interpretação de texto, solução de problemas, gramática, grafia, ortografia, e aí inúmeros objetos de conhecimento dessa área. A gente teria que repetir, né, essa pesquisa, levando em conta tantos outros aspectos que não foram levados nessa, para a gente ter, né, um retrato da realidade no ano de 2020. Professora, vamos fazer essa pesquisa? Oi? Vamos fazer essa pesquisa, vamos estudar isso aí. Vamos! Faz um projeto aí de trabalho de conclusão de curso que eu faço questão de ser sua orientadora. Gostei, hein? Eu tô impulsionado com essa ideia. Você sabe que a gente encontra tanta dificuldade para fazer um TCC, mas tá aí, dado, né? Tá Exatamente. dado. Acho que é uma ótima opção para você trabalhar e fazer esse estudo. Você pode até publicar, ser reconhecido. É um trabalho bacana. É isso que que a academia quer, que você publique, porque assim a gente ganha mais informações para levar para os nossos alunos na graduação e você ainda terá a oportunidade de ser citado em diferentes outros trabalhos que vai utilizar a sua pesquisa para fazer outras, como você vai fazer com essa, usar a pesquisa da Tânia para fazer a sua, e daí, portanto, você vai citá-la em seu trabalho. Então, é uma troca, é isso mesmo. Eu me coloco à disposição de quem tiver motivado aí para fazer diferentes tipos de pesquisa, tá bom, pessoal? Contem comigo. Adoro. Vamos lá, olha só. Como que o para casa, como que o dever de casa é tratado na escola Estrela e Lua, as escolas particulares? Há uma valorização do dever, documentos oficiais claramente explicitados em relação ao dever de casa, há um esclarecimento sobre as conexões entre o dever e as outras atividades, tem a exortação do estímulo, pessoal. Nas escolas particulares, os professores relataram na pesquisa que eles motivam, olha, eu vou dar uma tarefa para vocês vão gostar. Tá bem fácil, vocês vão conseguir fazer. Então, há essa exortação por conta do professor. O tipo de atividade que envolve o dever de casa. Então, são atividades que motivam o aluno. Atividades geralmente práticas, de ciências, de você verificar como que a água vira vapor. Então, vai lá, ferve a água e vê o vaporzinho lá e toma conta de que aquilo é um estado, né, da água em seus diferentes contextos. Então, o tipo de atividade também faz diferença. O dever de casa, nas escolas particulares, ocupa um lugar importante, porque é onde o aluno vai vivenciar a atividade que foi ensinada na sala. E o dever de casa também, com todas essas questões, desempenha vários papéis. A aproximação da escola com a família, a relação dos filhos com os pais quando realizam essas atividades, as diferentes práticas que são promovidas por meio das tarefas de casa. Então, assim, a tarefa é muito valorizada nas escolas particulares Estrela e Lua. Vamos ver como que é o dever de casa na escola Sol, escola pública? Olha lá o que está no diário de campo deles. Há também uma valorização do dever de casa. Opa! Aí. Ah, tá. Ok. Escolas particulares ainda. Esses vários papéis aqui, ó, desempenhando vários papéis simultaneamente. Olha aqui quais são os papéis. Qual que é a função da tarefa de casa na escola particular? A fixação do aprendizado,
a formação de hábitos de estudo, então provavelmente essa tarefa vá diariamente para casa. Há uma extrapolação e ampliação do conteúdo que foi dado na sala. Então não é só reforço. A escola particular instiga o aluno a ir além daquilo que ele aprendeu na sala naquele assunto. Também é feito com a apresentação de desafios. Na matemática, os professores fazem muito isso. Eles dão um conteúdo, depois dão um desafio para solucionar um problema, um enigma, em forma de desafio. Oportuniza o desenvolvimento de argumentos e ampliação do ponto de vista, então instiga o aluno a argumentar sobre aquilo que ele está aprendendo, a ampliar o horizonte em relação àquele conteúdo. Construção de raciocínios diversificados, então eu posso resolver aquela tarefa de diferentes formas e tá tudo bem. E a conexão da vida da criança com assuntos da atualidade. A escola particular tem muito disso, de falar daquilo que é atual, daquilo que está se passando no mundo. Então pode ter certeza que as escolas particulares que estão aí hoje, dando as suas aulas online no atual contexto, está conversando sobre a criança, sobre o coronavírus, sobre os cuidados que precisam ter em casa consigo e com o outro. Não precisa ser tanto igual está sendo nas aulas EAD das escolas públicas, né, Tainá? Que toda hora, gente, o professor fala 5 minutos, propaganda de coronavírus. Mais 5 minutos, coronavírus. Dá o intervalo, fica passando propaganda de coronavírus, sem parar e sempre a mesma. Então, assim, é algo realmente muito cansativo. Mas a escola particular, ela traz essa conexão com os assuntos da atualidade com diferentes estratégias. Então, os alunos, em sua maioria, encontram-se motivados para realizar as tarefas de casa. E elas fazem essa valorização do dever de casa, as escolas particulares, em detrimento, negando que esse dever deva ser tradicional, repetitivo, baseado em modelos antigos e com questões diretas, sabe? Por isso que ela faz toda essa diferenciação de estratégia, por isso que ela promove o dever de casa como algo essencial, em detrimento desses 4 aspectos tão presentes na escola pública. No diário de campo da Escola Lua, existem relatos das características das abordagens do dever de casa na Escola Lua. Então, eu falei das abordagens da tarefa nas escolas particulares. E lá no artigo que está no AVA, tem lá no diário de campo dessas escolas as características, tá? Muito mais do que essas que eu coloquei aqui no slide para vocês. E a gente tem lá na página 172 e 173 essas características mencionadas, tá? No diário de campo da escola Lua. Então, peguem esse artigo lá no AVA, na unidade 2, e vejam lá o registro na página 172 e 173 dessas características. E vocês vão concluir, mediante esse relato, que o dever de casa é apresentado também como um tempo para fixar conteúdos e como tempo de trabalho extra-classe, potencializando o aprendizado e a carga horária dos estudos dos alunos. Olha só como que é contextualizado o dever de casa na escola pública. O dever de casa é tido como? Como que é passado o dever de casa para o aluno? É uma obrigação sua fazer a tarefa de casa. Você precisa fazer a tarefa de casa, aluno, para você fixar esse conteúdo. É um reforço. Você precisa refazer, treinar. É para isso que serve a tarefa de casa. Para você memorizar. Porque se você não treinar, você não vai conseguir fazer essa mesma atividade na hora da prova, por exemplo. Então, é um enfoque no treinamento. Quanto mais você faz, melhor você fica. Esse é o contexto do dever de casa na escola pública. Serviço do aluno que receberá o pagamento no final de ano. Ele faz a tarefa e passa de ano. Lembra da progressão continuada? O aluno cumpre os deveres de casa e passa.
independente da nota que lhe for atribuída, independente do capricho, do cuidado, se foi a mãe que fez, do entendimento que ele teve em relação a isso. Essa é a progressão continuada, é o pagamento pelos deveres realizados, seja em casa, seja na escola. Então, ela garante que o aluno vai passar para o próximo ano. Há uma grande diferença, né, pessoal? Se a gente for ver como é contextualizado o dever de casa nas escolas particulares e como é contextualizado na escola pública. Geralmente, as tarefas que são realizadas na escola pública, elas requerem respostas objetivas, sim ou não, preto ou branco, justifique sua resposta. Geralmente tem a pergunta, né? E por que você acha isso? Por que sim e por que não? As tarefas que são ministradas nas escolas, nessa escola pública, na Escola Sol, permitiu que a pesquisadora percebesse que há um pouco espaço para a autoexpressão do aluno. Ele tem que responder o que está no livro. Não quero saber o que você pensa ou como que você vai escrever. Não, copia lá a resposta para você acertar. A falta de oportunidade para desenvolver hipóteses. Então, a gente verifica que não há o aluno não é instigado para ele resolver, para ele criar hipóteses, para ele criar novas oportunidades, para ele resolver do jeito dele. É do jeito que a escola quer. Não requer estratégias pessoais diante dos problemas. E aqui dá para fazer uma reflexão, né? Se o Estado, se é a obrigação do Estado lhe dar uma educação gratuita, por que ele vai formar pessoas que vai construir estratégias, que vai desenvolver hipóteses? Talvez para não ser traído pela própria cria? Por que não dá? Por que a escola pública, fornecida gratuitamente pelo Estado, dá pouco espaço para a autoexpressão desses alunos? Para criar cidadãos submissos a um governo e aceitar tudo que lhe é proposto, tudo que lhe é posto? Será que atualmente isso está contextualizado dessa forma? Olha aí, precisa de pesquisa. O dever de casa deve ser dado diariamente. Olha a ideia da Escola Sol. O dever de casa deve ser dado diariamente, mas não é o que realmente acontece. Então, é importante. Precisa ser dado todo dia? Mas nem sempre o aluno leva atividade para casa. Como que é feito a correção da tarefa na Escola Sol, na escola pública? Correções coletivas quando realizada. Isso aqui me dá até me lembra muito assim anos anteriores do meu filho em outras séries, né? Em outros anos que ele estava. Quinto ano, sexto ano, foi um ano muito crítico assim para nós, para mim, pro Léo, porque as tarefas não eram corrigidas. E se era corrigida, ele não acompanhava, né? Estava fazendo outras coisas. Então, nossa, bem questionada essa questão da correção coletiva. A professora, quem quer estar engajado, ele vai corrigir. Opa, caiu de novo para mim. Voltando. O aluno engajado, ele vai corrigir, vai apagar o errado e escrever o correto. Mas e o aluno que não tá? Nem sempre a professora vai, nem sempre, ou quase nunca, o professor vai passar lá para ver a tarefa, se fez ou não. É interesse do aluno. Pouco espaço para debate. Professor, eu não coloquei A, eu coloquei B. Não, então tá errado. Poxa, o aluno não pode explicar por que ele achou que foi B? O que levou ele a responder B e não responder A? Então, esse espaço para debate na Escola Sol não estava aberto. E em algumas situações da Escola Sol, o dever de casa não estava nem sendo
corrigido. Era visto se era feito ou não. Agora, se estava certo, uma outra questão. E aí, lá na página 175 e na página 176 desse artigo, vocês vão se deparar com as características das abordagens do dever de casa da escola Sol. Aqui tá errado, tá, gente? É escola Sol, tá? Ó, tem um solzinho aqui. Não, e vocês vão perceber com a leitura do diário de campo dessa escola que o dever de casa não favorece maior mobilização das crianças, afinal de contas elas não estão motivadas. A dinâmica da aula desfavorece a valorização do dever. E a prática pedagógica centralizada na figura do professor é realizada na expectativa da obediência. Eu falo e você faz. E estamos conversados. Bom, atenção aqui. Esse estudo, ele é um estudo limitado, mas ele é um estudo e ele retrata o recorte de uma realidade de três escolas, duas particulares e uma pública. Porém, a autora chama a atenção para que os procedimentos metodológicos que foram utilizados para realizar essa pesquisa não permite realizar conclusões para todas as escolas. Então, isso é um retrato da escola que ela pesquisou e das famílias que foram selecionadas, 10 famílias só de cada escola. Então, não dá para a gente falar que o mundo funciona assim, que todas as escolas vão trazer os resultados que nós vimos ali na tabela 1, na tabela 2 e na tabela 3. Também chama a atenção que há desigualdades significativas que, sim, desfavorecem os menos favorecidos socialmente, diante de tudo que nós conversamos, dessa comunicação da escola com a família e os diferentes recursos que estão disponibilizados. E também que o dever de casa espelha o fato de que a escola não apenas registra ou reproduz as desigualdades já existentes, mas também alimenta, e ela é um elemento de exclusão. Por que alimenta? Porque a partir do momento que eu tenho essa consciência de que reflete essa desigualdade, o que eu estou fazendo para mudar essa realidade? Nada. Então, você está sendo conivente, você está, de certa forma, repetindo os mesmos atos, alimentando uma situação na qual você já se deparou. Considerações finais. O que a autora conclui? Ela buscou evidenciar as desigualdades de diversas ordens, então família e escola, que se espelham na prática social da prescrição e realização das tarefas de escola, e que nenhuma escola consegue sozinha produzir uma sociedade justa. É muito real, né, essa afirmação dela. Porque o que é a escola sem a família? O que é a escola sem alunos? Hoje dá para ver. As escolas estão vazias. Se nós, professores, não tivéssemos a oportunidade de dar a vocês aula à distância, e aqui não vamos falar de qualidade neste momento, que salário nós teríamos? Então, assim, a gente critica, a aula não é a mesma coisa, é muito mais gostoso estar com vocês na sala de aula. Acredito que os professores das escolas municipais, públicas, particulares, todas que pararam o seu trabalho por conta dessa pandemia mundial, estão sentindo falta. Mas, graças a Deus, está sendo oportunizado esse contato virtual, porque assim a gente continua trabalhando e sustentando a nossa casa, e a formação de vocês não para, né? Não é interrompida, é um sonho que não está sendo interrompido. Então, a gente consegue verificar nessa afirmação que a escola, ela sozinha, por si só, não tem significado. E aí eu ponho vocês para refletir que uma questão é a igualdade e a outra questão é a equidade. E aí a gente fala de justiça. Então, diante desta foto de igualdade e de justiça, pense como será as suas ações profissionais para, diante da consciência de uma desigualdade,
lutar por mudá-la e não por alimentá-la. É isso, pessoal. Show de bola. Ótimo, obrigado, professora. Certo. Tá? Perguntas, sugestões, dúvidas, estou à disposição. Não, agora não tenho. A minha dúvida era só aquelas que eu falei mesmo. Essas agora tá tranquilo, tá? Muito bom, que bom, fico Muito feliz. obrigado. Muito bom estar com vocês aqui, pessoal. Dá uma, assim, aproxima, sabe, um pouco mais. E algo me diz, olha, você não está sozinho, seus alunos estão aqui com você. É bom ver vocês aí no ambiente da casa de vocês, no conforto, tendo essa oportunidade, né, de estar conectados, de dar continuidade nos estudos. Uma de cabelinho preso, a outra de cabelinho bagunçado, outra comendo, outra tomando alguma coisa. É tão gostoso ver vocês assim, dando continuidade na formação, dando a importância, estando aqui comigo, compartilhando, criticando, fazendo perguntas. Pessoal, eu não troco a minha profissão por nenhuma outra. Não troco o EAD pelo presencial, mas entre uma coisa e outra, eu prefiro sempre estar com vocês, independente de qual ferramenta nós estaremos utilizando para isso, tá bom? Ô, prof, deixa eu Oi. fazer uma pergunta. Sobre as atividades. Hoje não tem mais nenhuma atividade, né? Só aquelas lá que você passou no início da aula, ou tem mais alguma coisa Isso. que Não, hoje não. Hoje eu vou deixar para vocês colocarem em dia todas aquelas atividades que eu passei no início da aula, para vocês me mandarem assim o mais rápido possível. Então hoje eu não vou dar nenhuma atividade avaliativa para vocês ganharem esse tempo para colocar em dia tudo aquilo que já foi proposto e que nem todos fizeram, tá bom? Professora, tá bom, obrigada. em questão às atividades do diário de campo, é só fazer e deixar no diário. Não precisa Isso enviar. mesmo. Não precisa enviar. Registra no seu diário aquele caderninho exclusivo da nossa disciplina e deixa lá, porque no final de tudo nós vamos utilizá-lo. Tá bom, obrigada. Tá bom, Larissa? Saudade. As atividades de resumo é para entregar como arquivo do Word lá nas mensagens mesmo, lá no AVA? Isso, anexa o arquivo na mensagem. Ah, tá, então beleza. Amanda Lanza tá quietinha. Conversa comigo, Amanda. Cadê você? Oi. Cadê a câmera? Não, câmera não. Você aí compreendeu a mensagem? Tem alguma dúvida? Sim, não, nenhuma dúvida. Então, tá joia. Não esqueça de realizar as atividades, então. Acho que você já encaminhou, né? Grande parte delas. Tá Sim, só falta aquela de educar e instruir. Tá. Então, não precisa de mim. Bom, vou ficar esperando. Tudo bem. Andressa terminou a janta? A Andressa estava cozinhando, acho. Eduardo, Gabi Mendonça, Igor, Jennifer Maia, Juliana, Juliene, você apareceu? Marcelo não está trabalhando, Marcelo? Marcos Davi Matheus Toloto, também quietinho. Milena Queiroz, Tainá, Vanessa. Ô, professora, foi mal, eu apertei o botão. Ah, eu achei que você tinha me ligado aqui e me deixado sozinho. Não, eu ia apertar o botão para ativar o microfone, eu apertei o desligar. Não, eu tô de férias, professora. Dessa semana, da segunda, eu tô de férias. Entendi.
Aproveita para colocar, então, as coisas em dia, e inclusive fazer a unidade 1 e a unidade 2. Ah, você já fez. O meu já tá feito. Já. Muito bem, parabéns, é isso aí. Pessoal, conto com a motivação de todos vocês para o envio dessas atividades. Vamos juntos de Shalonau até o final desse confinamento. E qualquer dúvida, estou à disposição por mensagem e aqui nos nossos encontros ao vivo. Tá bom? Beleza, professora. Falou, abraço. Tchau, professor. Tchau. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse momento.